Seja bem-vindo a mais uma edição do Inovativos, o seu programa, o seu espaço aqui na Band News FM para tratar de empreendedorismo digital, de transformação digital, das mudanças que vem passando na economia do nosso país. Sempre apresentado por mim, Alexandre Bentivoli, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente vem tratando aqui em vários episódios e agora a gente vai entrar num novo mundo, que são esses marketplaces, esses shoppings virtuais que reúnem diversos produtores, vendedores, artesãos que podem, por meio dessa janela digital, vender e ganhar bastante dinheiro com isso. Isso vem se espalhando Brasil afora e é tão importante porque dá oportunidade para muita gente que não tinha acesso a uma loja física ou mesmo ao shopping comum, convencional, pode, por meio de uma plataforma de maneira muito simples, vender, né, o seu produto, o seu serviço. E hoje eu acho que a gente traz uma grande liderança dentro desse ecossistema aí de marketplace. Sim, a gente vai falar com o CEO da Elo7, Carlos Curioni. Antes de começar esse papo, só reforçar o convite de que o Inovativos você acompanha no rádio, sempre aos domingos, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Lá você confere essa e todas as outras conversas que a gente já teve por aqui. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao Inovativos. Queria começar falando com você um pouco sobre a sua trajetória. Queria que você contasse um pouco de qual foi essa caminhada sua, pessoal, profissional, né? E também a sua caminhada de empresa, né? Qual foi o caminho que a Elo7 veio tratando, até falando de caminhada, porque você é um maratonista, né? Já fiquei sabendo. Queria que você contasse pra gente mais. Legal. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Vitor, Alexandre. É um prazer para mim poder contar um pouquinho da história, mais da empresa do que a minha. Mas vamos falar um pouquinho. Eu tenho uma história de começo de carreira num caminho mais tradicional. Comecei minha carreira em consultoria, trabalhei por 10 anos na Accenture. E depois eu migrei para o mundo digital em 2008, quando eu fui para o Mercado Livre. O Mercado Livre tinha acabado de fazer o IPO no ano anterior. E aí eles me convidaram, eu assumi uma diretoria lá. Fiquei por 3 anos, foi uma escola importante. E aí depois eu fui convidado, então em 2011, né, agora está fazendo 11 anos que eu estou à frente do Elo7, eu fui convidado pelos investidores de Venture Capital que fizeram a primeira rodada de investimento no Elo7 para me juntar ao time. O fundador do Elo7, o Elo7 tinha sido fundado em 2008, e o fundador, o Juliano, ele, por uma decisão pessoal dele, ele tinha um outro empreendimento que ele estava começando, ele decidiu sair da operação, e aí os fundos acreditavam muito no negócio e toparam trazer, né? Não é uma história muito tradicional, normalmente nessa fase, os investidores comentam que eles estão investindo mais no time, né, de fundadores, o business era muito legal, e eles toparam trazer uma pessoa. Eu tinha essa experiência de Mercado Livre, estava num momento de vida, de carreira que encaixava bem, e aí assumi como CEO do Elo7 em 2011, então estou completei na verdade agora em setembro, dia 22 de setembro, eu completei 11 anos à frente da empresa. É interessante quando a gente observa que dentro do ecossistema digital, muitas pessoas, empreendedores, né, mesmo com alguma função ali como funcionários, eles aprendem determinados processos, cultura, uma gestão especificamente, e acabam ficando até dentro do próprio ecossistema. Dificilmente uma pessoa que tem um tipo de experiência numa empresa digital, com tantas dinâmicas diferentes, às vezes sai e volta para uma empresa, enfim, tradicional, né? O seu exemplo é um clássico já no setor. Então, só para pegar esse gancho, então, o que tem de diferente nessas empresas, como a Elo7, que faz com que elas cresçam tão rapidamente? Porque quando a gente vê a evolução de vocês no tempo, a gente vê que, diferentemente de outros modelos de negócio, o ritmo é muito mais acelerado, né? A Elo7, o Mercado Livre, até a mudança que teve a Americanas nos últimos tempos também, né? Saindo já de um modelo só de loja presencial e entrando no modelo de marketplace. Quais que são esses ingredientes, são esses diferenciais?
Eu acho que tem algumas coisas, né? Acho que o tamanho da empresa ajuda, né? Então, todas as empresas, elas, né, normalmente as startups começam pequenas, então o tamanho da empresa ajuda bastante você fazer isso. As empresas de tecnologia, elas têm, né, a filosofia ágil, né, que é uma metodologia de desenvolvimento que está super solidificada, e aí você consegue implementar essa filosofia, que você tem ciclos de planejamento e execução super curtos, né? Estamos falando aí de, dependendo da empresa, 2 ou 3 semanas. Então, esses ciclos de planejamento, teste, erra, volta, faz. Então, é muito mais ágil do que uma empresa tradicional. E acho que tem um terceiro ponto que é importante, que às vezes é mais fácil você criar algo do que você mudar algo, né? Então, numa empresa grande, para você fazer uma transformação, você tem que mudar. Numa empresa pequena, você está criando o tempo inteiro. Você não tem que mudar, você não trata tanto com legado, né? Com legado de uma maneira mais ampla de se entender. Então, eu acho que esses 3 aspectos do tamanho, essa mentalidade de estar o tempo inteiro testando, aprendendo, errando e corrigindo, e você não tratar tanto com legado. Você está criando coisas novas, é um pouco mais fácil do que você mudar. A inércia é uma coisa complicada. O Vitor falou sobre esses marketplaces que vão se transformando, vão se proliferando, e eu lembro que a gente já trouxe aqui, ao longo do Inovativos, conversas com marketplaces das formas mais diversas, né? De plataformas para você vender o seu produto, para você oferecer o seu serviço, para criadores de conteúdo. Existem formas muito diversas. Eu queria que você falasse um pouco do marketplace, para você falar um pouco do que oferece a Elo7 no Marketplace e como você vê esse movimento aí dos marketplaces ganhando. O Vitor citou Americanas, Magazine Luiza, que também se tornou um marketplace para outros vendedores. Todo esse movimento de que acaba criando mais oportunidades para a pessoa conseguir monetizar o próprio serviço. Contando um pouquinho, né, sobre o foco do Elo7, o Elo7 foi criado, né, como eu comentei, a gente vai fazer 15 anos agora em março do ano que vem, 23. Ele foi criado para dar espaço para o que a gente chama de criativos, né, que são artesãos, são costureiras, designers, estilistas, né, que produzem o produto personalizado, o produto autoral, o produto artesanal, e não existia um canal específico para você vender esse tipo de produto. Você já tinha plataformas, né, o próprio Mercado Livre, como eu comentei, já existia nessa época, só que é um marketplace mais horizontal, você consegue vender qualquer tipo de produto lá. Esse tipo de produto ele tem algumas características específicas que fazem com que o fluxo de você montar uma tecnologia para essa venda, ela exigia algumas coisas diferentes do que os marketplaces tradicionais oferecem. Então, por exemplo, a maior parte dos nossos pedidos eles se iniciam com uma conversa entre o comprador e o vendedor, porque o comprador quer personalizar um item, né? Para a gente tangibilizar um pouco que tipo de produto a gente vende, na verdade os nossos vendedores vendem, são produtos, né, para eventos, então festas infantis, quando você vai organizar uma festa, você quer produzir a lembrancinha, a decoração, e você quer personalizar com algum tema, com nome, produtos para bebê. Então você quer fazer lá um kit berço para o seu bebê, que você quer escolher as cores e você quer colocar o nome do seu filho, produtos para casamento, produtos para decoração. Então esses produtos, quando você quer algum tipo de customização, é diferente do e-commerce tradicional, que você vai lá e fala, eu vou comprar uma camiseta, eu quero essa camiseta azul, tamanho G, e você tem lá os parâmetros, né, os atributos que a gente chama, e você escolhe, bom, azul, G, e lá no site você vai poder escolher se é azul, vermelha, branca ou verde. Quando você está comprando um produto que é super personalizado, a personalização é praticamente infinita, você não consegue parametrizar isso, você não consegue deixar esses atributos pré-programados para que as pessoas só selecionem lá e comprem. Então, a conversa ela é um elemento fundamental no nosso fluxo. E aí a gente desenvolve a tecnologia para permitir esse fluxo de compra que é diferente de outros marketplaces, né? Então, a gente dá espaço para esses vendedores que fazem esse tipo de produto alcançarem um mercado muito maior do que eles tipicamente têm. Eles têm uma limitação geográfica, né? Quando a gente olha 15, 20 anos atrás, quando não existiam essas plataformas, existe uma limitação muito grande do vendedor de artesanato, de produtos personalizados, só conseguir vender ele no bairro dele, né? Para conhecidos, no boca a boca. E a partir do momento que um vendedor desse cai numa plataforma como essa, ele pode ser descoberto, uma pessoa que está lá no interior do Rio Grande do Sul, ser descoberto por alguém que está no Pará, né?
Então, isso permite que a gente dê oportunidade desses vendedores viverem desse talento deles e geralmente gerarem uma renda, né? Normalmente é uma renda complementar ou a principal renda e, em alguns casos, a única renda dessas famílias, né? Então, tem todo esse aspecto de ser um marketplace dedicado para esse segmento de produto e esse segmento de vendedores. Carlos, a gente falava sobre as especificidades desse ano, das datas comemorativas que temos aqui. A Copa do Mundo vem aí e é uma oportunidade para artesãos, né? Para quem faz a própria arte, para conseguir comercializar. A gente sabe que a Black Friday está aí perto também, é uma data super importante para todos os vendedores. Queria que você falasse um pouco dos planos da Elo7 para essas duas datas. São datas super importantes do e-commerce, né? Nossos vendedores, a gente já vem falando com eles há algum tempo para preparação para esses eventos. Que estão super próximos, né? Então, acho que a Black Friday, falando principalmente, inicialmente, de uma forma geral, a Black Friday, o papel dela, né, para o consumidor é fazer essa compra de oportunidade de um item com desconto, é isso que está na cabeça dos consumidores. E aí, quando você olha para o lado do varejista, do lado do produtor, o produtor usa essa data para eventualmente conseguir atingir um público, né, e ativar um cliente que ele não tinha até aquele momento. Então, é uma ferramenta de aquisição de novos clientes, é uma ferramenta de você eventualmente colocar um produto seu que está em estoque que você quer girar esse produto, então você faz ali um desconto para girar esse produto. Mas acho que no caso dos nossos vendedores, que eu queria focar um pouquinho, tem uma oportunidade da gente, e é isso que a gente fala com eles, né? Os nossos vendedores, eles têm uma capacidade limitada de produção, porque essa é a prerrogativa do nosso vendedor. Ele faz esse produto de forma não massificada, né? Então, ele tem uma capacidade limitada, e quando você tem esses picos de demanda, ele pode bater no limite de capacidade de produção. Então, a Black Friday, a gente toma um cuidado para não fazer uma coisa que fuja do controle desse vendedor. Eu acho que todo mundo, né, tem as histórias da Black Friday mais do passado, né, de você conseguir, vende demais e depois não consegue entregar. Então, acho que isso é uma preocupação número 1 nossa. E a gente fala um pouco de antecipação, né, porque você permitir essa venda, por exemplo, de um produto de Natal, e quando vem o pico de Natal, você já ter feito uma parte dessa sua venda, você consegue distribuir isso no tempo. Então é meio até contraditório, né? Você fala, você usa uma época de pico, mas para você antecipar uma demanda, que você não conseguiria atender se toda ela tivesse concentrada naquelas 2 semanas de Natal, né? Então isso é uma coisa importante, de você conseguir encaixar, eventualmente antecipar uma demanda para os nossos vendedores, isso é bastante relevante. Quando a gente fala de Copa do Mundo, aqui o Copa do Mundo é um evento. Eu comentei antes, né, que a gente é muito especializado em fazer produtos para eventos, festas infantis, casamentos. Nada mais a Copa do Mundo nada mais é do que isso. Então, acho que tem uma oportunidade muito grande para os nossos vendedores de produzir produtos customizados com esse tema. E aí ele vai, né, de você organizar um churrasco, um almoço, alguma coisa que você vai colocar essa temática, de você fazer um evento na sua casa e querer dar uma lembrancinha para as pessoas lembrarem daquele jogo. Itens para bebê, por exemplo, você comprar um bora que está escrito, né, o meu filho, sei lá, chama Mateus, primeira Copa do Mateus, então você vai produzir um bora que ninguém vai conseguir comprar isso no shopping porque não vai estar escrito lá primeira Copa do Mateus. Então esse tipo de coisa que nossos vendedores estão o tempo inteiro, eles são criativos, eles estão produzindo e criando produtos o tempo inteiro. Então acho que é uma oportunidade concomitante aí que a gente está de olho já faz um tempinho, nossos vendedores vão estar prontos para aproveitá-la. É um ponto que você trouxe que é super importante. Apesar de os artesanatos não poderem ser tão massificados, eles têm essa possibilidade da customização, que é um baita de um diferencial, é uma beleza daquilo que é feito à mão, de que você pode formar uma peça que é única, né, e vender para todo o país por meio dessa plataforma, né. Além dos temas, né, uma coisa personalizada de Copa do Mundo, você consegue fazer personalizado para aquela pessoa, só aquela pessoa vai ter aquele produto. Eu digo mais, Ale, essa personalização, ela vem casada com um momento em que quase todos os consumidores estão buscando isso. Até as próprias plataformas fazem dessa forma, né? Então, se você é vegetariano, você não quer ver opção de churrascaria. Ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido, né? A Amazon trouxe isso por muito tempo aí, foi pioneira nesse processo, e a coisa vem avançando numa velocidade incrível, o que traz justamente essas possibilidades, né? De você ter já a sua alimentação já personalizada, a sua roupa personalizada, até o próprio movimento nas redes sociais de você ter espaço para dar a sua voz, é um
um ambiente também personalizado. Aí eu queria entender, Carlos, qual que é esse perfil hoje desse consumidor que você tem na plataforma e como você vê a expansão disso, até considerando que o Brasil, até pelo tamanho dele, inclui, além de artesãos, muitas pessoas criativas que podem, de fato, produzir algo específico para as pessoas que venham atender esse desejo da personalização que a gente vê de maneira tão crescente. É uma tendência, realmente, e a gente faz isso desde o dia zero, né? Quando a gente fala de personalização em outros e-commerces, o que você faz é tentar capturar alguns sinais através do comportamento do usuário, e você, com base nisso, você fala, bom, se ele clicou nisso, ele deve gostar daquilo, e esse é o modelo bem tradicional. No nosso caso, a gente vai um passo além porque a gente pergunta para ele, né? Ou ele faz a pergunta para a gente falando, olha, você consegue produzir esse produto desta forma? Então, a gente tem uma capacidade de personalização que vai além só de você tentar inferir o que o usuário está querendo. O usuário, ele verbaliza para a gente, isso é muito poderoso, né? Então, essa tendência está cada vez maior. Eu acho que você comentou no começo da pergunta, né? As pessoas têm uma vontade de se diferenciar, então a gente usa lá uma expressão que é como que eu me expresso através do meu consumo. Isso é uma coisa que vai ficando cada vez mais forte e a gente, de novo, a gente faz isso desde o dia zero. E aí quando a gente olha o potencial, o número de vendedores, o número de compradores, a gente tem um ar aberto de crescimento ainda pela frente, porque as pessoas têm essa necessidade, as pessoas querem, as pessoas que conhecem e experimentam, elas gostam. Então o nosso desafio aqui é comunicar para mais gente, porque quem a gente consegue alcançar na comunicação, essas pessoas, elas são sensibilizadas, elas têm uma experiência, a gente vende mais do que um produto, né? Os nossos vendedores, eles têm um papel meio de assessor, assim, eles ajudam, às vezes tem uma cocriação, é um produto que não existe, o comprador chega com uma demanda, eu quero fazer uma festa assim, o vendedor nem tem aquele produto daquela forma e eles cocriam alguma coisa. Então, o comprador ajuda o vendedor a ter um item a mais no portfólio dele, o vendedor ajuda o comprador meio como um concierge ali naquela compra. Então, essa é uma experiência que é super única e a gente tem um mar aberto pela frente para crescer dessa forma. A gente vê algumas histórias se repetindo, né? Vou dar um exemplo que eu acompanhei a fundo. Quando a gente vê o delivery de comida, ele começou muito atrelado em pizza e esfirra. Quando veio possibilidade de fazer isso no digital, permaneceu pizza e esfirra. Tempão. E aí depois foram agregando os outros. Eu tendo a achar que na Elo7 tenha um pouco dessa história. Então, começar com os casos que você citou. Vamos começar com o enxoval lá para o bebê, que é clássico. Nossa, assim, o bordado, o estampado, etc. e tal. Ou seja, o que as pessoas já consumiam como customização e irem agregando outros tipos de produtos exatamente customizados. Você enxerga essa diversidade ali na Elo7, essa tendência aí de escalar isso? Com certeza. Quando a gente olha para o mix de categoria, né, essas categorias que a gente falou que são as mais clássicas, que são os eventos, festas, né, a gente vê outras categorias que têm isso, que não é tão óbvio, mas decoração, moda, acessórios, né? Então, tem um caso que eu costumo dar de exemplo, que a gente comprou no ano... Eu falo a gente porque eu e minha esposa, a gente comprou junto esse produto no ano passado, que é um colar que... tem aquelas pulseirinhas que normalmente você coloca o nome da criança, bem tradicional, né? Isso você faz numa loja, algumas lojas têm essa customização em loco, né? Mas essa loja, ela faz de uma forma diferente. Você manda o nome escrito pela criança e ela faz no colar o nome escrito pela criança. Então, no ano passado a gente mandou, eu tenho 3 filhos, né? Então, o colar com três argolinhas concêntricas assim, então os nomes lá de cada um escrito. Então, quando a Amanda, minha filha, tinha 5 anos, ela escrevia Amanda dessa forma. O meu filho Matheus, que tinha 10, o meu filho e o Felipe, que tinha 12. E aí fica uma joia para você, que é um negócio que você fala, como é que eu vou encontrar isso em outro lugar, né? Então,
São coisas desse tipo que a gente consegue permitir. Então, as pessoas... nosso desafio é contar essa história, contar para as pessoas que é possível fazer isso, que elas não precisam ficar naquele consumo massificado, que todo mundo é igual, e você consegue, de fato, para qualquer categoria, ter uma experiência personalizada nesse patamar. Você falava com a gente sobre essa questão de o artesanato permitir o produto exclusivo, o produto customizável, o produto único. Eu queria que você contasse um pouco quais são os produtos mais inusitados, mais diferentes, mais únicos mesmo, disponíveis na plataforma da Elo7 nesse marketplace. A gente tem, falar disso, eu vou falar um exemplo aqui, os outros vendedores vão ficar com ciúmes, né? Mas eu acho que a gente tem um caso de uso super inusitado, que é uma vendedora que faz bordado em folhas, né? Ela seca, ela faz um processo de secagem de folha e faz um bordado, que pode ser um bordado com qualquer mensagem, né? Qualquer coisa escritas. A gente tem, eu gosto de citar um produto que mostra a criatividade dos nossos vendedores, que tem... Em casamento, normalmente, tem aquelas plaquinhas com mensagens divertidas, né? Não aceitamos devolução, né? Para os pais da noiva mostrando a plaquinha. E na pandemia, a gente ficou quase 2 anos aí sem ter evento de casamento, né? As pessoas estavam postergando as festas. Então, esses vendedores que vendiam essas plaquinhas divertidas para casamento, eles meio que se reinventaram e começaram a vender essas mesmas plaquinhas para quem estava voltando, para as famílias que estavam recebendo as pessoas que estavam voltando de internação de Covid para casa, falando, olha, venci o Covid, bem-vindo de volta, tal. Então, são, assim, para dar um exemplo mais do potencial de criatividade que tem nos produtos, em vez de pegar um item específico. O exemplo lá do colar que eu falei no bloco passado, eu acho que também é super ilustrativo de coisas diferentes que a gente tem. Então, o céu é o limite, porque nossos vendedores estão ali para criar coisas bem inusitadas mesmo. Como que é essa experiência para pessoa que está realmente se cadastrando na plataforma para venda? Porque como é algo customizado, como é que ela consegue disponibilizar, por exemplo, fotos ou uma descrição do que realmente ela faz, até chegar naquele processo de escuta do consumidor para elaboração, e aí emendando já nessa linha da jornada, como que é a conclusão dessa venda? Se vocês têm algum meio de pagamento ali embarcado para concluir, e aí, enfim, obter, obviamente, essa taxa por essa intermediação e o retorno ali para a pessoa que queira, que está nos escutando no Brasil inteiro, vender um artesanato, produto customizado. Legal, bem importante essa pergunta. Então, assim, essas 3 fases que você falou, né? Para você abrir uma loja e cadastrar um produto, é tão fácil quanto fazer um post em rede social. E e esse é o caminho natural, né? As pessoas que estão vendendo esse tipo de produto no mundo físico, elas iniciam, né, esse contato com o mundo digital, normalmente fazendo uma página na rede social, e isso remete até os nossos primeiros vendedores lá, com 15 anos atrás, eles abriam essas páginas no Orkut, no Flickr, né, fazendo um pouco de história do digital aqui. Então, fazer um post em qualquer rede social é o mesmo processo. Você sobe uma foto, tem uma definição, obviamente, de preço, você tem o espaço para colocar a descrição, uma quantidade de fotos que você pode pôr para o produto. Então, esse cadastro ele é realmente muito simples, e os vendedores eles verbalizam, né, como é fácil abrir uma loja no Elo7. E uma coisa, inclusive, que a gente não mexe há muito tempo, porque realmente é simples e, às vezes, menos é mais, né? A partir do momento que ele tem a loja aberta, e se algum comprador chegar na loja dele, é esse processo de conversa que eu falei. Então, a gente tem um aplicativo para o vendedor. Então, tem alguns vendedores que nem computador tem, né? Você consegue abrir a loja só tendo um celular, e isso já é suficiente para você. Ele tem um aplicativo que, recebendo uma pergunta no produto dele, ele recebe uma notificação e ele consegue, como se fosse um app de mensagem, ele consegue responder ali. É literalmente um chat, então é bem simples mesmo. Então ele faz isso ali no tempo morto, está na fila de algum lugar, ele consegue atender o cliente dele, é bem prático. Isso, quando a gente lançou esse aplicativo com essa ferramenta, a gente viu um aumento de produtividade e de nível de serviço bem grande para os nossos compradores, né, que os vendedores estavam disponíveis muito mais tempo. E aí, essa venda sendo concretizada, depois dessa conversa, a gente faz todo o arcabouço do e-commerce para você receber receber um pagamento parcelado nos mais diferentes cartões, boleto, Pix. Esse arcabouço já está desenvolvido,
E a gente também faz uma parte importante que é a integração com a parte logística, né? Então a gente tem parceiros logísticos que ele imprime a etiqueta do parceiro A, B ou C e posta isso nas agências, já não precisando levar dinheiro, não precisando pagar, e obviamente com uma vantagem econômica, porque a gente faz uma negociação agregando todo o volume de todos os nossos vendedores para fazer essa distribuição. Como você enxerga agora os próximos passos para a Elo7? Qual que é o desafio? O que vocês precisam ainda atingir para que você considere aí um marco na história da empresa? E queria que você também falasse, vocês são o maior marketplace de artesanato da América Latina. Se você pudesse trazer números assim de vendedores, de quantas transações vocês conseguem fazer no mês. Acho que na parte de marco, eu acho que tem uma questão ainda de a gente, por maior que a gente seja, a gente tem uma parcela grande das pessoas que não conhecem o potencial todo de se comprar um produto no Elo7. Eu acho que a gente tem um desafio de fazer essa comunicação e chegar a muito mais compradores e vendedores. Isso é um ponto importante. E aí, quando eu olho para dentro, eu acho que a gente tem um desafio de tecnologia bem importante, que a gente chama do discovery, né? Uma palavra em inglês aqui meio chata de entender, mas assim, como que as pessoas encontram o que ela quer no Elo7? Porque, diferente de um outro e-commerce, de um outro marketplace que vende produtos catalogados, né? Um produto com código de barra, a gente é o marketplace do produto sem código de barra. Um código de barra, a pessoa, ela tá, assim, o nome que você dá, né? Você está procurando um celular XPTO, você vai procurar o celular XPTO, então você, como marketplace, fazer o comprador que está procurando o A encontrar o A, ele é uma tarefa mais fácil. No nosso caso, o nome dos produtos, às vezes a pessoa, eu vi, tem um negócio que chama sling, que é que você carregar com um pano assim o bebê. As pessoas, eu vi uma mulher passando na rua com coisa, aí ela vai procurar pano para carregar bebê. E o nosso vendedor cadastrou aquele produto como sling. Então, como é que a gente faz o encontro do que as pessoas estão buscando? E às vezes até as pessoas vêm para se inspirar, ela não sabe necessariamente o que ela quer, ela vem, deixa eu ver o que tem de novidade aqui. Então, acho que olhando para dentro como desafio, acho que a gente tem um caminho muito longo para tratar essa parte, né? Então, a gente hoje tem mais de 50 mil vendedores na plataforma, né? Então, esse é um número também que a gente tem um potencial de crescimento, né? O Brasil tem, pelos dados do governo, do Ministério do Desenvolvimento, mais de 1 milhão de pessoas que se intitulam artesãos, então tem um potencial de trazer essa base de vendedores aqui para dentro. Então, um futuro bem promissor aí pela frente. E aí você trouxe uma coisa que é bastante interessante, isso das pessoas não saberem o nome, até porque esse processo não era feito online, né? A venda de artesanato não costuma ser feito online, é um processo de transformação que a gente está enxergando nesse momento. E eu mesmo já sofri esse mesmo processo quando eu descobri o que era um diorama, que é uma caixinha que replica o cenário de alguma série, algum filme alusivo, assim, e um artesanato todo feito à mão e tal, que geralmente você vai comprar presencialmente. Então eu não sabia o nome daquilo. E depois que eu descobri, eu procurei no Instagram, por exemplo, e descobri que tem dezenas de artistas que fazem isso, mas eu nunca tinha ouvido a palavra. Exato. Tem um outro produto, né, que nessa linha, que é uma técnica, na verdade, chama amigurumi, né, que são bonequinhos que você faz com pontos de tricô, né? Então, as pessoas, é isso que você falou, você vai numa feira, você vai numa loja, você vê, você compra, você não pergunta o nome, eu gostei disso aqui, é o XPTO. Então, cada um batiza da sua forma, então tem um desafio aí de educação de lado a lado, de produtos novos, né? Bom, eu queria agradecer a presença, a atenção, a disponibilidade com o ouvinte da Band News FM do CEO da Elo7, o Carlos Curioni, trazendo aqui um pouco desse panorama da venda de artesanato online, do marketplace de artesanato e das possibilidades, das perspectivas para esse mercado aqui no Brasil. Obrigado, Carlos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor, pela oportunidade. Vamos continuar por aí. E o Inovativos volta na semana que vem com mais um entrevistado, trazendo mais um setor, Vitor. Exatamente. Faça sua sugestão nas redes sociais da Band News FM. Ali tem na playlist criada do Inovativos espaço para você sugerir. Coloque lá a sua informação, o setor que a gente pode chamar aqui para a gente conversar e também algum conteúdo que você queira aprender, tá bom? Até o próximo episódio, pessoal.